É. Olá, pessoal. Então, retornando a nosso segundo momento com a professora Jaqueline, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que eu acho que dará para nós uma precisão mais clara sobre o trabalho em si que você já nos apresentou, certo? A primeira questão é o seguinte, é o que eu pergunto. As nossas alunas, elas estão no 7º período, né? Estão às portas aí de deixar a nossa instituição e ir para o campo de trabalho. E o que nós temos falado hoje, na sala de aula virtual, né, das aulas, é que hoje o pedagogo ele assumiu um campo de ação na sociedade muito maior do que algum tempo atrás. Anteriormente falava-se em pedagogo como aquele que ia dar aula para crianças. Hoje, nós sabemos que o espaço no qual o pedagogo trabalha é em ambientes escolares e não escolares, né? E aí, a pergunta que eu faço para você, a partir dessa realidade que nós estamos com nossas alunas aí ouvindo você, acompanham você certamente, né, no Instagram e veem o seu trabalho, né, veem a prática, né, do que tens realizado, eu pergunto para uma aluna que está interessada a fazer uma pós-graduação e também construir uma identidade, né, profissional a partir da psicopedagogia. Quais seriam, primeiro, os conhecimentos, né? Qual seria o norte que essa aluna deveria tomar para poder obter uma qualificação para o trabalho como psicopedagogo? É assim, Israel, o que acontece quando eu acho que o principal ponto é a escolha da instituição que você vai fazer a psicopedagogia. É ver se você conseguir ter acesso aos docentes que a instituição tem, se são psicopedagogos ou se são excessivamente profissionais da educação. Porque, assim, o que faz diferença hoje, quando você procura uma instituição, né, e a gente tem tanto a ênfase na teoria e na prática do psicopedagogo, saber se você vai ter profissionais lá que vão te trazer também um repertório teórico e prático do que você pode vir a ter no consultório. Eu ia falar assim, procure uma instituição exclusivamente presencial ou semipresencial. Nós não temos mais isso no Brasil, né? A minha foi extremamente presencial. Foi durante 1 ano e meio, eu tinha aula 2 vezes por semana, das 7 às 11. 2 vezes por semana, uma pós-graduação. Hoje a gente não tem isso mais no Brasil, né? Estamos longe de ter isso, mas eu acredito que o ponto é, você sabe o que você quer? Eu quero trabalhar com crianças que têm dificuldade de aprendizagem. A partir daí, procurar uma pós-graduação que te traga respaldo para você ter uma boa formação. Né? Não procure uma formação básica em 3 meses. Não se forma um psicopedagogo em 3 meses. Né? Aliás, se forma. Né? Vou estar mentindo, se forma. Mas eu acho que para a sua capacitação, para a sua qualidade profissional, o interessante é que você procure uma pós-graduação de qualidade, que tenha professores de qualidade e que você saiba que você também vai fazer um estágio prático dentro da pós-graduação. Gente, o estágio é ponto fundamental na sua formação. Se for uma instituição que fala, o estágio não é obrigatório, desculpa. Não faz sentido. O estágio tem que ser obrigatório. Porque é o momento que você tem, o seu primeiro momento com a prática. Porque depois que você se forma, você já, vou abrir meu consultório, né, vou abrir meu espaço, vou atuar numa clínica, não sei. Mas aí você não sabe nem por onde começar. Você sabe na teoria que você precisa de tais materiais, que você precisa de tais testes, precisa ler tais livros, mas você não sabe nem por onde começar. Porque na teoria é uma coisa, na prática, efetivamente, você precisa fazer a prática. Eu preciso falar para vocês. O estágio de vocês é puramente observação, mas quando chega lá, bate na bunda e vocês vão para a prática. Mas o estágio da psicopedagogia precisa ser prático. E aí, Jaque, veja aí a importância que você está falando, né? Quando uma pessoa decide assumir uma nova postura diante da sua formação acadêmica, ela não pode querer pular etapas. Ou de repente dizer assim, não, eu quero trabalhar com a psicopedagogia, eu penso que é interessante,
certo? É empolgante, tem a questão da inclusão aí, existem valores éticos envolvidos, há valores humanitários, mas ninguém pode fazer um trabalho bem feito, com responsabilidade ética e científica, como você disse, em um curso de 3 meses. Não Sabe, dá. meninas? Então, hoje, o que não falta no campo, né, certo? No mercado, são cursos de 6 meses, certo? Em que a pessoa vai apenas uma única vez na instituição. Aliás, tem cursos que não vai nem uma única vez na instituição. Manda o TCC simplesmente pelo e-mail, certo? E, de repente, você não tem a oportunidade de interagir, de questionar, de ter atividades presenciais, né? A questão do estágio, que vai dar o aporte prático, né? Certo? Colocar em prática aquilo que se aprendeu na teoria, através do debate em sala de aula, que seja virtual, como você disse, né? Que é uma característica hoje que muitas pós-graduações, predominantemente, até onde eu vejo, tendem a ser em EAD, né? Eu estou fazendo uma supervisão agora com uma aluna de uma instituição que é nacional e ela está no campus do Distrito Federal. E a instituição deixou ela bem livre, né? Por causa da pandemia, ninguém assumiu responsabilidade de nada do estágio. Aí falaram que ela tem que observar um estágio de uma avaliação psicopedagógica. Aí o que está fazendo? Eu ponho meu computador, pedi autorização para a família que eu estou fazendo a avaliação da criança, coloco o meu computador e ela assiste pelo Google Meet a avaliação, né? Lógico que não é a mesma coisa dela estar fazendo a avaliação, mas ela está assistindo alguém com experiência aplicar testes e nortear essa avaliação. Aí ela falou assim para mim, nossa, eu assisti um monte de vídeo, porque eu apliquei com ela, com a criança, eu já tive uma sessão, que é a entrevista operatória centrada na aprendizagem, que é o criar vínculo com a criança. E aí ela falou assim, nossa, mas o que eu assisti você fazendo com a criança é totalmente diferente dos vídeos que eu assisti no YouTube. Eu falei assim, e a vida, na realidade, é totalmente diferente do YouTube, posso ficar despreocupada. Sem filtros, né, Jaque? Sem filtro, a realidade nua e crua é. Ela falou assim, não. Aí eu falei assim, não, mas compartilha comigo um desses vídeos que eu quero ver. Quem sabe eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Vai que eu tô fazendo alguma coisa errada e já tô sabendo. Então, é preciso tomar uma decisão, né? Esse é o momento, meninas, que vocês estão no último período, né, do curso de pedagogia, e a importância de, após todo esse aporte teórico, né, com as mais variadas disciplinas do curso de pedagogia, de fazer uma pergunta, certo? O que é que eu vou ser, né? Qual é o caminho que eu vou trilhar após o meu curso de pedagogia? Isso é importante, porque é preciso lembrar que vocês já estão trabalhando na construção da identidade como profissional, né? E, de repente, a psicopedagogia pode ser exatamente um campo de trabalho no qual vocês vão desenvolver as suas atividades pedagógicas, né? A outra pergunta... Eu falei, não é só na clínica, né? Na instituição também. Aham. Né? Exatamente. Uma pergunta eu também gostaria de fazer para você, especialmente agora quando você falou sobre o trato com as crianças, com os pais, eu pergunto para você, até talvez a possibilidade de contar alguma situação prática, né, sem colocar o nome das pessoas envolvidas, né, mas quais são as habilidades, né, ou aquele, como dizia meu pastor, né, aquele feeling, né, que é profissional que a pessoa tem, que a torna uma pessoa importante e capacitada a realizar o trabalho psicopedagógico? A escuta. O psicopedagogo precisa ouvir. Se a família chega para mim com uma demanda e eu não deixo essa família aberta para falar o que ele está querendo, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, as angústias, as aflições, porque ninguém procura um psicopedagogo por hobby, gente. Isso é fato. Ou a escola está no pé para a família procurar o psicopedagogo, ou a família percebeu que realmente a criança tem uma dificuldade e é necessário um psicopedagogo para poder intervir com essa criança. E eu acho que é muito importante a escuta, porque nós não somos psicólogos. Mas se uma família para mim chega com uma demanda e começa a falar rapidinho
e logo eu quero passar para o outro, logo eu quero ir atender outro paciente. Não, eu tenho que ter um processo de escuta, eu tenho que ouvir essa família, eu tenho que dar atenção, eu não preciso julgar essa família, gente. Eu não estou lá para julgar ninguém, eu estou lá para ouvir e ajudar essa família. Se a partir desse momento, dessa escuta, eu não consigo ajudar essa criança, eu não consigo ajudar essa família, eu já começo com pré-julgamentos, eu nem preciso fazer o trabalho, porque não vai dar certo, né? O nosso trabalho tem que ser de escuta. E a gente fala muito isso. A gente viveu, não foi nenhuma situação de família, foi uma situação de um grupo de estudo da ABBP, da Associação Brasileira de Psicopedagogia aqui da região de Goiás, que nós começamos o semestre passado um grupo de estudo. Aí, no primeiro dia, não tinha muitas pessoas. E no segundo dia de grupo de estudo, a diretora da associação pediu que todos se apresentassem. E nós éramos uns 30. Então, assim, ia pegar uma noite inteira para se apresentar. E aí, quando chegou mais ou menos 20 e pouco, assim, alguém falou assim, ah, não, termina de apresentar esse negócio semana que vem. Já cansei. Ela falou assim, então você está na profissão errada. Se você não tem a capacidade de escuta, de ouvir as experiências que os seus amigos têm a compartilhar com você, você está na profissão errada. Primeiro, você não deveria nem estar na educação. Nossa. Não, ela acabou, assim, ela acabou, né? A pessoa saiu da associação, nunca mais voltou, né? As palavras foram por meio virtual, mas a o dor... efeito foi real. O impacto foi real. O impacto foi real, foi real. Exatamente. Mas eu acho que a escuta é muito importante. Uhum. Sem julgamentos. Até porque é a partir da escuta, né, até da própria criança, que você vai perceber quais são as limitações, quais são os entraves, né, que existem dentro do processo de aprendizagem. Você consegue perceber, foi a escola que me mandou, eu não concordo de estar aqui. Ou você fala, eu vim porque realmente eu estou preocupado. Ou só vai a mãe, ou só vai o pai. Né? Ou tem julgamentos da mãe, porque o pai não ajuda, ou porque a mãe não ajuda, ou porque quem vai é a avó. São vários indícios, assim, né? Que vai nos trazendo dessa estrutura familiar, desse feeling familiar, né? Se eu tenho uma família que pai e mãe estão acompanhando uma criança, eu tenho certeza que essa criança tem chance de ter mais sucesso dentro da intervenção psicopedagógica que uma criança que não tem o acompanhamento do pai e da mãe. Uhum. Que é a tia, que tem uma hora é a tia que leva, outro dia é a avó que leva, outro dia é o cachorro que está acompanhando esse menino, ou o menino vai sozinho. Eu tive paciente que vai sozinho. Uhum. Com 10 anos de idade, ele anda 1 quilômetro para ir para atendimento. Eu quase não acho que eu te busco, menino, porque você tem 10 anos de idade. Uhum. Né? Então, isso é importante. Qual seria um protocolo básico para o atendimento de uma criança? Qual seria assim, os passos, né? Pelo menos aqueles passos maiores. Quais seriam os passos? Os passos maiores são assim, a família entra em contato comigo, boa parte pelo WhatsApp mesmo. E aí eu faço uma entrevista inicial com essa família. Algumas vezes acontece com a presença da criança, mas algumas vezes, na minha sala hoje é mais difícil fazer. Quando eu consigo falar com a mãe, tipo, vem sem a criança, é melhor. Porque é o contato inicial com essa família, que essa família vai me trazer a queixa. É só a queixa. Aí eu começo o processo de avaliação com essa criança. Eu vou criar vínculos com essa criança. Aí eu faço, em média, mais ou menos de 7 a 8 sessões com a criança, que eu vou fazendo testes, vou aplicando provas, dentro do aspecto acadêmico, social, cognitivo, motor, tudo isso o psicopedagogo vai avaliar na criança. Depois eu tenho mais uma entrevista só com a família, que a gente chama de anamnese, que eu vou ali procurar desde os passos de quando essa criança nasceu, até aquele momento da criança, como foi o parto, se foi desejado, se não foi, se a mãe, como estava o estado emocional da mãe, quando a criança andou, quando a criança desfraldou, são detalhes que só quem criou a criança pode me trazer. Né? Uma babá não vai me responder isso. Né? Por mais que, não sei, assim. E aí depois eu também tenho um contato com a escola, que a escola também é responsável nesse processo da avaliação psicopedagógica. E aí eu tenho uma devolutiva para a família. A partir dessa devolutiva,
a gente vai, junto com a família, eu trago alguns apontamentos, faço a sugestão de outros profissionais que essa família precisa procurar, ou é o fono, ou é o neurologista, o neuropsicólogo, um psicólogo. Tem crianças que eu termino a avaliação e falo assim, olha, essa criança ela só tem uma dificuldade de aprendizagem, porque tem um ponto importante, já tem pesquisas científicas que mostram isso. Uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, ela consegue, no prazo de 3 a 4 meses da intervenção psicopedagógica, sair daquele limiar de dificuldade de aprendizagem e progredir. Se essa criança não consegue avançar dentro de 3, 4 meses, que é a média que eles falam ali, essa criança precisa ser melhor investigada, porque ela pode realmente ter um transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem é neurobiológico. E aí não tem cura. Ele precisa realmente de terapias intensivas, de psicopedagogo, de fono, do que for necessário para que essa criança possa evoluir. Isso também é um ponto importante. Então, tem crianças que chegam comigo que eu vi que a demanda era muito mais comportamental do que de aprendizagem. Então, vai para o psicólogo. O psicólogo resolve o problema, eu sou psicólogo, não. Ou é muito mais da fala. E a família, mas eu não tenho condição de manter você em uma fono. Então, vai para a fono. A fono é a prioridade agora. A família também precisa jogar real comigo. Eu não dou conta. Então, ótimo. Então, bom. Porque psicopedagogo não atende por plano, né? Isso dificulta um pouco o trabalho do psicopedagogo. Sim, certo. Aí eu pergunto para você, seria possível você, de repente, narrar para nós algum caso em específico, sem dizer nome de pessoas, né? Mas dizer, olha, uma certa criança tinha essa dificuldade, foi possível detectar a partir de tal atividade, de tal processo, né? Neste caso, o procedimento foi dessa forma, e o resultado foi alcançado, foi este aqui. Eu acho que é interessante isso, para nós termos a ideia, até para empolgar também as alunas, né? No sentido de ver mesmo os efeitos positivos, né? Os resultados, né? Que, na verdade, é o que mobiliza o professor, né? O educador, né? Cada um na sua área. Eu dou aula para criança também, eu sou tio do quinto ano lá em Trindade, certo? E assim, eu fico muito empolgado, muito feliz quando eu vejo os meus alunos avançando no conteúdo, e às vezes eu até digo, olha, vocês estão aprendendo conteúdo, sabe de conteúdo, que aluno ainda da escola particular ainda nem estudou. Sério, tio? Sério? Nossa, mas nós somos cabeçudos mesmo. Vocês são cabeçudos, vocês são muito bons, né? Então, assim, aquilo que nos motiva são os resultados, né? É ver que, de alguma forma, nós temos sido úteis na vida dessas pessoas, né? Aí, assim, compartilhe conosco aí uma experiência, uma história interessante. O meu maior prazer é quando eu vejo o resultado nas crianças, né? Porque dar a alta psicopedagógica é um processo lento, não é uma coisa fácil, a alta psicopedagógica, né? Não é uma medicação que você vai lá e tanto tempo a medicação faz efeito. Mas eu tenho 3 casos, você pediu vou dar 3. Adoro, todos os 3, são do meu coração. A primeira criança que eu atendi, atendi ela na casa dela, e ela era de família japonesa. Os japoneses são muito, muito chatos. Você tem que aprender, você tem que ser assim. E aquela criança, ele já estava de 5 para 6 anos, não sabia ler, não sabia escrever. Ele dava nó em pingo d'água. Ele sabia todas as letras de funk, mas ele não queria ler, não queria escrever. E aí, além do TDAH, ele também era epilético. Né? E com a epilepsia muito forte, muito forte. Tinha o contexto que o pai estava no Japão, a mãe estava no Brasil, tinha toda essa desvinculação familiar, paterna e tudo mais. E aí começamos ali, né, que ele já tinha o neuro, eu fiz a avaliação psicopedagógica, a gente descobriu, realmente, tem o TDAH, e tudo indicava que ele tinha o TDAH com comorbidade, com a dislexia, que é a dificuldade no português, e a descalculia, com a dificuldade na matemática. Eu falei, ótimo, primeiro caso que eu pego depois de formada, né? Tudo bem, a gente dá conta. E aí eu fui com os processos de intervenção com ele. E sempre muito difícil. Só que teve situações que eu estava atendendo ele, aí eu fui para minha sala já, ele foi junto comigo, né? Hoje ele está um rapaz de 16 anos.
Aí eu vejo quanto que eu tô velha, né? Há quanto tempo eu atendi essa criatura? Aí eu atendia ele, aí tinha hora que ele ia comigo 3 vezes por semana. Ele fazia assim. Eu, criatura, o que tá fazendo? Nossa, você tá curtindo com a minha cara. Eu batia assim nele, né? Aí, quando ele fazia isso, ele esquecia tudo que a gente tinha feito. É quase ele perguntava assim, onde que eu tô? Uhum. Gente, a criatura tá brincando comigo. Só que não, gente, falta de experiência. Ele estava tendo epilepsia na hora da sessão. Era simples. Mas eu não sabia. Eu tava lá sacudindo ele. Volta, criatura, você tá curtindo com a minha cara. Uhum. Aí, no terceiro dia, quando a mãe foi buscar, porque sempre era na correria, aí eu falei assim, olha, acontece assim, ela, ele tá tendo epilepsia com você. Eu falei, não dá, não. Então você leva pra sua casa, porque se esse menino passa mal aqui, eu não sei nem por onde começar. E aí entrou novamente com outras medicações e tudo mais. Hoje, ele está no 2º ano do ensino médio, né? A gente teve um progresso muito grande, mas a gente teve várias adaptações com ele. Teve que usar calculadora, a gente teve que ir na Secretaria de Educação brigar muito por adaptações de prova, porque naquele momento, né, há 8 anos atrás, quando eu estava começando isso, era muito difícil. E hoje ele conversa comigo, a mãe dele, no WhatsApp e tudo mais. Ele está ajudando a mãe dele no comércio, no trabalho, e já está fazendo o cursinho para o curso técnico de informática, com todas as dificuldades que ele tem. E mesmo assim, ele está dando conta. Agora, tem um outro caso de um aluno, hoje eu não sei, né? Eu falo aluno, paciente, que hoje eu não sei como que ele está. Mas quando ele chegou para mim, ele tinha demanda que ele tinha de 6 para 7 anos, ele não reconhecia letras, ele não sabia ler nada. Aí saiu de uma escola, foi para outra, foi para uma particular, né? Que sempre acha que a particular vai te dar mais assistência. E nada. E esse menino tinha um bloqueio com a professora, já tinha identificado. E aí, como ele tinha 7 anos, a gente não pode falar que a criança tem dislexia. A dislexia só pode ser afirmada a partir dos 10 anos. Antes, a gente tem que entrar para o programa de alfabetização para reverter o quadro da má alfabetização. E a partir daí, a gente, né, não teve progresso, foi indo. Se eu não me engano, 8 anos, 11 meses e 29 dias. Não teve progresso, a partir dos 9 anos, a criança pode ter hipótese de dislexia. E aí, essa criança não ia. Gente, eu fiquei com ele 1 ano, e nada. E foi pro neuro, e ninguém podia afirmar o que essa criança tinha, porque só tem 7 anos, fica muito difícil, mas ele se socializava e tal. Aí teve um belo dia que ele chegou, tia, tem uma coisa para te mostrar. Ele foi lá na estante de livro. Maria gosta de... Ele estava lendo. Ele deu um start. Eu comecei a chorar. Uhum. Aí a minha mãe também chorou na hora que eu li pra ela. Menina, desculpa, toda vez que eu falo eu me emociono. Gente, foi assim, caso mais lindo. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu já ia falar, mãe, vai pra outra psicopedagoga. Não... A tia Jaque não tá dando conta do processo, né? E ele começou a ler. Deu aquele insight, né? Segundo a psicologia, né? E ele deu aquele insight, assim, eu falei assim, gente, que louco. Uhum. E dentro, outro caso, também de dislexia, que eu tenho bastante, dislexia e TDAH. Então, uma paciente que chegou para mim, hoje ela tá com 21. Comecei a atender ela bem no começo, ela já dislexia. Aí ela tinha psicólogo, tinha comigo, né? Tinha outros terapeutas, tinha fono, toda uma equipe que ajuda, né? Principalmente na dislexia. Ela passou no vestibular e hoje ela é concursada na cidade de Santos. Passou na parte administrativa no concurso da prefeitura. Quando ela me inscreveu, o ano passado, eu já estava morando aqui, né? Por chamada, tá um mulherão, não sei o quê. Passei no concurso, tia Jaque, mulher de 19 anos me chamando de tia Jaque, né? Tia Jaque, ela passou, eu passei no concurso. Eu sabia que ela tinha passado numa faculdade, mas na hora que ela passou no concurso, eu falei assim, gente, para tudo tem como ter um processo de ajuda, de colaborar, de ter uma vontade. Assim, isso prova que eu estou fazendo certo, que eu estou no caminho certo e que eu posso continuar fazendo. Uhum. Esses 3 casos sempre me marcam, sempre, muito.
Que bom, Jaque. Eu penso que esses exemplos, eles se somam a toda uma experiência pedagógica que você está tendo, né, compartilhando conosco, e que mostra exatamente que esse novo campo do conhecimento, da pesquisa, que não é tão novo assim, né? Nós achamos que é novo, né? É, Mas que não é, mas a mas o psicopedagogia. acesso a ele, né? O acesso a ele. O acesso, exatamente. Isso mostra o quanto ainda que a psicopedagogia ainda pode crescer e vai crescer certamente como campo do conhecimento humano, né? Certo? E precisamos exatamente de pessoas que tenham exatamente o interesse, o perfil voltado para a pesquisa, para o estudo, né, para o aprimoramento do processo de aprendizagem, porque é a partir daí que essas crianças, esses adolescentes, estes jovens, que anteriormente eram vistos como pessoas que não queriam aprender, que eram pessoas preguiçosas, ou literalmente eram, não, é burra, né? Ou se sentiam assim, certo? Se sentiam assim excluídas, burras, comparadas com outras pessoas da família e não se entendiam, não sabiam o que estava ocorrendo, às vezes até se esforçavam, mas às vezes não alcançavam determinada nota, determinado avanço na educação, porque não se percebiam como uma pessoa que precisava de um acompanhamento específico, A né? gente, a gente pode ver o processo, por exemplo, muito abandono escolar na nossa época. Uhum. Não é um abandono escolar por abandono, é um abandono escolar porque a pessoa realmente tinha alguma dificuldade, algum transtorno, ele não conseguia ser visto dentro dessas demandas, dentro dessas questões, e aí, consequentemente, ele abandonava a escola. É muito mais fácil abandonar a escola. Ninguém olha para mim, ninguém sabe dos meus problemas. Né? Ninguém sabe das minhas dificuldades. Só me chamam de burro, de preguiçoso, então eu vou abandonar a escola. Hoje a gente ainda tem isso, né? Mas hoje a gente tem um conselho tutelar, tem uma escola mais rígida, né? Procurando mais, né? Mas a gente vai ter muitos casos de abandono escolar o ano que vem. Uhum. É Né? verdade. Porque as famílias não vão dar conta do processo. Uhum. Eu tenho os alunos assim, alunos que estão no 5º ano e não sabem ler. Quer dizer, agora que estão aprendendo a ler por causa da questão do isolamento e os pais fizeram esse acompanhamento, né, com as crianças, certo? Ah, Essa questão de... A gente pode ficar mais um pouquinho, eu já falei com a minha coordenadora. aí, Sabia que... olha só, Jaque, para você ter uma ideia da importância desses estudos. A minha irmã, ela é pedagoga, né? Ela é alfabetizadora, já foi diretora também. E conversando com ela e tudo mais, eu disse assim, você não te lembra quando falava assim, olha aquele pote, que pote? Aí tem uma ovelha. Que ovelha? Então uma cepra. Aí ela disse, Israel, eu vim perceber, eu vim saber que eu era disléxica quando eu fiz pedagogia. Aí eu me lembrei toda a minha vida, né? Como era difícil, né? Eu vendo as letras dançando na minha frente, certo? dançam. Tem até as perninhas. Exatamente. Se, mana, sério. Aí eu disse assim, mana, e hoje, você como pedagoga, né, como alguém que está no trabalho de alfabetizar, como é que tu fazes? Ela disse, Israel, eu já percebi que alguns fonemas eu tenho dificuldades. Então, eu passo mais de semana me preparando, né, para falar. E quando eu percebo que eu não vou dar conta, eu peço para uma aluna minha, você, vem aqui como professora e venha dar aula para os colegas. Então, ela criou uma estratégia para ela mesma. Ela é uma excelente professora, alfabetizadora, é pedagoga, né, e é disléxica. Mas construiu uma própria estratégia, né, para poder, certo, a partir da sua própria experiência também, ter os olhos clínicos, os olhos, né, aquele feeling para perceber quais são as dificuldades também dos seus próprios alunos, né? Isso quer dizer que a importância do arcabouço teórico que ela teve no curso de pedagogia a fez se auto-perceber como uma aluna de pedagogia disléxica e depois, quando foi trabalhar, ela pegou exatamente esse conhecimento para ajudar também ajudar os seus alunos, né? Não, a gente tem muita gente dislexa na sociedade, descálcula, com déficit de atenção, com hiperatividade,
né? Não, eu não acho que ninguém. Eu sou hiperativa, né? Eu sou. E eu fui descobrir, não foi na biologia, eu fui descobrir na psicopedagogia quando eu estava no mestrado. A minha orientadora falava assim: você não é normal. Eu falei: não, eu sou normal, eu sou só agitada. Feito um pinte. Né? E aí, a minha professora de estágio da psicopedagogia que fez uma avaliação em mim. E me encaminhou para o departamento de neurologia da Unicamp. Eu fui diagnosticado com TDAH. Hiperativa e desatenta ainda. Nossa! Rapaz, certo? É verdade. Né? Gente, por isso aí as pessoas falam assim: por que você gosta de estudar tanto TDAH? Porque eu me identifico. Eu me identifico em cada linha que tem ali. Em cada linha que tem ali, eu me identifico. Mas aí, igual a sua irmã, eu fui criando, a partir daí eu fui entendendo como que é o meu comportamento, qual que é o meu ritmo de trabalho, meu ritmo de sono, o que eu posso comer, o que eu não posso. Uma coisa que me ajudou muito no processo de TDAH foi a atividade física. Porque aí eu tenho uma parte, né? Israel fica falando, mais uma vez atividade física. Eu falei, mais uma vez, né? Porque é a forma que eu tenho uma válvula de escape para o TDAH. Eu não consigo sentar para trabalhar. Vamos supor, a prova que a gente tem que entregar dia 9. Eu tenho que começar essa prova agora. Que a desatenção, a forma... Porque aí tem a medicação, mas eu não quero ficar na base da medicação. Lógico, exatamente. Meninas, já são 8h05, certo? Eu gostaria de oportunizar pelo menos uma pergunta, né? Ou qualquer outra intervenção que vocês queiram fazer com a professora Jaqueline, considerando que ela também, daqui a pouco, a turma dela já está estudando, né? A formação continuada é a lei que dirige a vida dessa menina. Da outra turma já estão esperando. Avisei minha coordenadora que até 8h15 eu entrava na sala. Isso. Alguma pergunta, Geodália, Salatiele, Manuela? Eu quero falar, mas não é pergunta, não. Eu quero parabenizar a professora Jaqueline por esse belo trabalho que ela realiza, porque só quem tem dificuldade sabe o quanto que é difícil. E eu fiquei emocionada com as experiências que ela compartilhou. Foi muito lindo. Realmente, ser professor eu acho a profissão mais linda do mundo é ser professor. Parabéns, professora. Amei suas experiências. Obrigada. Muito bem. Jaqueline, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, pelo convite aceito. Né? Eu sei que a sua vida é muito corrida, né? Você realiza muitas coisas, né? Você tem essa virtude. Eu sou imperativa, Israel. E fazer uma meia dúzia. Não, tem que fazer a dúzia inteira de coisas por dia. Tá bom? Eu espero que o seu trabalho continue prosperando, né? O trabalho que você realiza, né? E você continue sendo também essa profissional que tem certamente contribuído com a formação de muitas outras pessoas, né? Sendo solidária e compartilhando todo esse conhecimento, nesse arcabouço teórico que você tem adquirido durante todos esses anos de uma profissão que tem se aprimorado, se aperfeiçoado. Tá bom? Então, agradeço, né, pela participação e porque através desse encontro, certamente, você tem contribuído para uma formação mais adequada, né, mais aprimorada dos nossos alunos do curso de Pedagogia da FANAP, né, para o campo de trabalho. Tá? Parabéns, professora Jaqueline. Obrigada. Gente, vocês sabem que eu compartilho isso de coração e vocês precisarem de alguma coisa, de alguma ajuda, de alguma situação, pode procurar, pode chamar a professora. A professora demora a responder, vocês sabem, né? No WhatsApp. Eu acho que eu preciso do acompanhamento contigo. Vamos lá. Eu também, viu, Jaque? Para descobrir qual a minha dificuldade. Gente, não, se vocês chegaram até aqui, vocês podem ter certeza que muitas dificuldades existiram e muitas ainda vão existir, mas nada é impossível para a gente conseguir o que a gente... Verdade. Depois das suas experiências que a gente ouviu e algumas coisas que eu passei em sala de aula, né, no EJA, eu pude ver que eu superei. Graças a Deus. Sim, é verdade.
Meninas, na próxima segunda-feira é feriado, certo? Então, nós vamos, né? de novo. Aí nós vamos encontrar na outra semana na disciplina Educação e Novas Tecnologias. E os grupos que estão na responsabilidade de apresentar as tecnologias, lembrando que o último grupo tem que ser o primeiro, às 19 horas em ponto, tá bom? Olha, um abraço a todos vocês. E já aqui, ó. Obrigada, Israel. Eu te agradeço, Tchau, viu? Deus. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. professora. Meninas, até daqui a 2 semanas. Tchau. Ok.